Fala pessoal, curta, inscreva-se agora e ative as notificações se você gosta de filosofia, mitologia, psicologia simbólica e religiões comparadas. Te espero! Abrindo oficialmente a live de hoje com o tema Renasça ou procure um bode expiatório. Eu já de antemão digo a todos vocês que esse tema vai exigir de vocês muita atenção e uma espécie de esforço de abstração incomum, porque eu vou trabalhar com um simbolismo ou com imagens que provocarão a nossa consciência a repensar certos comportamentos que nós produzimos no mundo a nível estrutural. Então, eu vou chamar a atenção de vocês para o próprio comportamento de vocês, só que em nível muito profundo. Vocês entenderão no decurso dessa minha fala. Aliás, toda a evocação simbólica, toda chamada de compreensão a partir do recurso simbólico é uma chamada para um voo imaginativo, é uma chamada para uma elevada abstração. Então não é propriamente porque eu tratarei desse tema, mas porque eu estarei trabalhando com imagens e símbolos. Então, dito isso, eu gostaria que vocês pensassem comigo, brevemente, a origem do nosso próprio universo. Todas as tradições, e olha o que eu estou dizendo para vocês, todas as tradições, em suas cosmogonias, em seus mitos de criação, de algum modo tratam da criação do homem como um dos momentos fundamentais da manifestação do próprio universo, do próprio cosmos. Então, em todas as cosmogonias, curiosamente, aparece a criação do homem como um momento extraordinário, como um momento espetacular. Você vai encontrar isso, repito, em praticamente todas as tradições culturais do passado. O que essas cosmogonias procuram nos comunicar é o que o filósofo Platão irá dizer de modo mais objetivo, que o homem é um microcosmo, ou seja, o homem é uma escala do próprio universo. É uma escala reduzida, como eu já disse em outras lives, é uma partícula consciente do próprio universo. Platão fala, universo, macrocosmo, homem, microcosmo. Vocês poderiam perguntar, porque é natural que se pergunte isso, por que o gato não é microcosmo, por que o pombo não é, por que a árvore não é? Uma vez que estamos cercados de entes vivos que também resultam da manifestação do cosmos. Por que o homem, professor? Por uma razão elementar, mas de difícil compreensão. Ora, só o homem encontra-se em estado de autoconsciência, ou só o homem tem autonomia de vontade, ou só o homem tem livre arbítrio. Ou seja, você, por ter autonomia de vontade, livre arbítrio e autoconsciência, pode, presta atenção nisso,
pode agir como o universo. Você pode imprimir em você uma ordem cósmica. O gato já está na ordem cósmica de modo inconsciente. Ele não precisa fazer nada para ser cósmico. O pombo é o tempo todo pombo. Ele não precisa fazer nada para ser cósmico, para ter uma experiência de ordem em sua vida. Ele é o tempo todo pombo, ele é o tempo todo gato, o homem não é o tempo todo homem, então ele precisa instaurar em si mesmo uma ordem, e como ele é o único ente que pode fazer descer na sua própria experiência os princípios que determinam esta ordem, o homem é um microcosmo. Ou seja, só você pode fazer por decisão, por deliberação ou por opção consciente, só você pode deliberar, optar e agir conscientemente para tornar-se um cosmo. Nenhum outro ser pode. Então é como se o homem fosse convidado a viver a ordem cósmica de modo consciente. Por isso que ele é um microcosmo. Mas por que eu estou dizendo isso? Já disse isso, inclusive, em outras lives. Para que vocês tenham consciência daquela lei hermética, mais precisamente a lei da correspondência, que diz que assim como é em cima, é embaixo. O que o cosmos precisa fazer para ser cosmos, ou uma manifestação ordenada, o homem precisa fazer para ser humano. Macrocosmo, microcosmos. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Ou seja, se o universo é a manifestação de uma ordem divina, o homem só torna-se humano quando infunde em si mesmo esta tal ordem proveniente do cosmos. Tá, professor, já entendi isso. E daí? Então, o senhor está me dizendo que nós imitamos o universo para nos tornarmos o que somos? Precisamos imitar. Sem que o façamos, não poderemos nos tornar o que somos. E o que o cosmos faz que o homem precisa imitar? Essa é a pergunta. Ora, todas as tradições, todas as cosmogonias falam que o universo brotou de uma unidade absoluta. Já disse isso, inclusive, em outras lives. Existe um tal absoluto ou uma unidade não manifestada, Ein Sof, segundo a Cabala. Para Brahman, segundo os hindus. Caos, segundo a tradição grega. Pouco importa o nome. Existe um absoluto não manifestado ou uma unidade que tem em si toda a manifestação, porém não manifestada. E daí? E daí que essa coisa acorda, sabe lá por quê, e se manifesta. Ou seja, sai da unidade para uma multiplicidade, para uma pluralidade. E busca, ao viver essa multiplicidade, um retorno para esta unidade. Você vai encontrar isso descrito também na filosofia. Ora, Aristóteles fala do primeiro motor. Quem é o primeiro motor, ou o que é isso, segundo Aristóteles? É Deus, que, partindo de si mesmo, se pulveriza em uma miríade de consciências para voltar, no fundo, para si próprio.
Você vai encontrar na filosofia hindu esse mesmo movimento, descrito como Manvantara, é Deus partindo a milhão em busca de se conhecer em multiplicidade. Para lá é o retorno de Deus para a sua própria unidade. Ou seja, no fundo, o universo é um passeio de Deus dentro de si próprio, rumo a si próprio. Daí porque a palavra latina universo significa uni, um ou uno, verso é aquilo que volta, é aquilo que se volta na direção da própria unidade. Ou seja, o universo é alguma coisa que volta para si próprio. Fala-se, inclusive, hoje, que o universo é curvo, talvez porque ele esteja num movimento de retorno à sua própria unidade. É o que os astrônomos modernos falam em muitas teorias. Tá bom, professor? Entendi. Então, o movimento fundamental do universo é a sua saída de sua própria unidade para a sua própria unidade, tendo como intervalo, tendo como meio de campo, tendo como experiência uma trajetória pela multiplicidade. Exatamente. Então, entendi. Se esse é o esquema de vida do universo, e se o homem só é humano copiando o universo, significa que o homem também é uma unidade que ruma para a sua própria unidade, tendo como intervalo um terreno chamado existência, que muito bem se traduz em experiência na multiplicidade, experiência na pluralidade, experiência no mundo mutável das formas, no mundo mutável do tempo. Entendi agora. Então, parto eu como consciência de uma unidade perdida. Lembra aí, você que conhece a Bíblia, expulsão do paraíso. O que é o paraíso? A unidade perdida. Está lá, simbolicamente, o homem sendo expulso, a humanidade sendo expulsa do paraíso. Vá trabalhar, vá ganhar o pão com o suor do teu rosto. Experiência na dualidade, na multiplicidade. O objetivo disso qual é? O retorno ao paraíso perdido, o retorno a essa tal unidade. É por isso que você, consciente ou inconscientemente, busca o tempo todo unidade. O que você quer na vida? Unidade. Todas as suas experiências traduzem em uma busca pela unidade. O que você quer no final de sua vida é olhar para trás e perceber que tudo valeu a pena, porque tudo consegue se encaixar num quebra-cabeça gigantesco que você perceberá que tem sentido, porque ele é uno. Deu para notar a parada? Então, a nossa experiência é mimética. E, claro, mimesis em grego, imitação. Nós procuramos imitar o cosmos. Entendi, professor. Mas não posso deixar de perguntar, e daí? E daí que, para a consciência humana sair da sua unidade e perceber que efetivamente está em busca desta unidade perdida, para que a consciência humana, no plano da experiência, no plano da multiplicidade, se lembre disso, é preciso que ela, consciência humana, recorra a certas imagens de seu repositório arquetípico de imagens, recorra a certas imagens que a impulsione a isso, que a lembre nesse mundo do esquecimento disso. Ou seja, é preciso que a gente tenha contato com imagens e símbolos que nos levem a perceber que, fundamentalmente, estamos buscando a unidade da própria consciência. No mundo da multiplicidade, o que buscamos é a unidade da consciência. Você só vai ter consciência disso olhando para os símbolos, amigo. Que símbolos, professor? Olhe bem. Se eu falo
que o universo é uma unidade e se despedaça. E em seu despedaçamento, busca o retorno para essa unidade. E se o homem precisa sair dessa unidade, ou melhor, sair desse despedaçamento em que se encontra, no mundo das multiplicidades de coisas, e retornar para essa unidade, é preciso que a gente encontre algum símbolo que nos comunique que, sim, é por aí. Que símbolos são esses? O símbolo arquetípico em questão, que nos comunica que no mundo do despedaçamento precisamos retornar para a unidade, os símbolos em questão, ou o símbolo em questão, é o do bode expiatório, um dos mais antigos símbolos destas tradições antigas. Vocês irão encontrá-lo praticamente em todas as culturas. Só que numa chave filosófica, ou filosófico-antropológica, o bode expiatório aparece geralmente, presta atenção nisso, em chave antropofilosófica, o bode expiatório aparece quase sempre sob a figura de um filho de Deus ou de um homem divinizado que foi despedaçado quando veio ao mundo nos comunicar esta mensagem de que, fundamentalmente, o que vale na vida é buscar a unidade. Então, o senhor está me dizendo, deixa eu organizar isso na cabeça, o senhor está me dizendo que para que a consciência reconheça o seu mais fundamental destino, para que a consciência reconheça que ela precisa retornar para a unidade, ela precisa recorrer aos símbolos do bode expiatório. Que símbolos são esses? Segundo o senhor colocou agora. Ora, Dionísio, Deus das relações humanas, foi despedaçado pelos titãs e renasceu 7 vezes. Daí porque a cultura grega fala de Dionísio 7 vezes ressurrecto, 7 vezes renascido. Nós, infelizmente, só conhecemos um, porque muitos dos textos antigos foram perdidos. O Dionísio Zagreu, filho de Zeus com Perséfone, devorado vivo pelos titãs, que são as forças caóticas da segunda geração olímpica, as forças caóticas que dominavam o cosmos antes da instauração da ordem produzida por Zeus. Dionísio é despedaçado, seus restos mortais são enterrados no templo de Apolo, por ordem de Zeus. Daí surgiu a famosa máxima filosófica: para subir até Apolo é preciso descer até Dionísio. Preste atenção nisso. Apolo é o deus da totalidade ou da unidade, é o deus solar do todo. Para alcançar o todo, para alcançar a unidade, é preciso descer primeiro até Dionísio, que é o deus dos prazeres mundanos, que é o deus das relações humanas, que é o deus da alegria proporcionada pelo encontro com o outro. É o mundo da multiplicidade. Para alcançar a totalidade, é preciso primeiro aprender a lidar com a multiplicidade. E o coração dele foi espargido no mundo, dando origem a uma das mais importantes religiões ocidentais, a religião órfica, que deu praticamente base a muito do que a gente conhece da cultura grega. Mas aí já é outro assunto. Preste atenção nisso. Um outro exemplo é Osíris.
Osíris foi despedaçado pelo seu irmão Sete, que é o deus da escuridão. Olha só, os titãs são os deuses da escuridão, do caos, da desordem. Despedaçam Dionísio. Sete, na cultura egípcia, é o deus da escuridão, do caos. Despedaça, através de um estratagema, o seu irmão Osíris. Osíris é despedaçado e os seus pedaços são atirados no rio Nilo. O que Ísis faz, esposa e irmã de Osíris? Reconstrói o corpo de Osíris, permitindo que ele renasça. Somente o falo ou o pênis de Osíris não foi encontrado. Claro, ele fecundou o rio Nilo. Simbolicamente, esse renascimento sem o falo comunica bem claramente que o homem, ao renascer desse seu despedaçamento, precisa renascer com a consciência de que a sexualidade precisa, cedo ou tarde, ser deixada para trás. Isso não tem nada a ver com moralidade no sentido de moralismo, tem a ver com um símbolo que comunica a finalidade última da consciência humana. Claro, a experiência do sexo é uma experiência vinculada diretamente à experiência animal, e a nível de consciência, a nível consciencial, o homem não é um animal. Mas observe aí, o despedaçamento como tema simbólico e o renascimento a partir do despedaçamento como meio de encontro com a unidade. E claro, para não me alongar muito, recorro ao símbolo religioso mais importante do Ocidente, porque deu origem à mais importante religião ocidental, o cristianismo. O bode expiatório fica muito claramente significado na experiência de Jesus Cristo, ou mais precisamente, na paixão de Cristo. O Filho de Deus, enviado ao mundo para comunicar a poderosa mensagem do amor, pela ignorância ou pela inconsciência daqueles que receberam a mensagem, ele é levado ao Calvário, ele é levado ao despedaçamento no que nós chamamos de paixão. Ou seja, daquele instante no jardim do Getsêmani ao momento de sua crucificação, ele vive um processo de despedaçamento que o leva à morte, porém provisória, porque assim como Dionísio renasceu, assim como Osíris renasceu, ele renasce 3 dias depois e devolve à humanidade o horizonte perdido da unidade. Preste atenção no que eu estou dizendo. A consciência humana, nesse labirinto que é a existência, nesse mundo complexo e mutante no qual nos encontramos, a consciência humana não é nada sem esses símbolos. A consciência humana não é nada sem esses símbolos. A consciência humana, que é aquela coisa que em você pulsa por trás da sua máscara, pulsa por trás de seus desejos, pulsa por trás de seu egoísmo. A consciência humana quer fundamentalmente unidade, quer fundamentalmente juntar as partes suas despedaçadas no mundo para alcançar alguma coisa que lhe proporcione um sentido profundo, que é e só pode ser o sentido da unidade. Então, muita atenção, o que esses símbolos procuram nos comunicar é que a gente precisa
aprender a reconstituir os nossos cacos. O que a gente precisa aprender fundamentalmente na vida é recolher as diversas partes dispersas no mundo provenientes de nosso despedaçamento resultante de nossos conflitos com o mundo, de nossos conflitos com o outro e, sobretudo, de nossos conflitos conosco mesmos. Só que é preciso que nós tenhamos em vista essas simbologias, pessoal. Sob pena de termos de viver o oposto da experiência edificante do bode expiatório. Presta atenção nisso. Ou nós nos transformamos no bode expiatório de nós mesmos, no sentido de nós mesmos nos despedaçarmos ou decompormos o que precisamos decompor em nós, ou matarmos o que precisamos matar em nós, ou vivemos a experiência de nos tornarmos bodes expiatórios de nós mesmos, através de um processo de decomposição e regeneração, aquilo que é dito pelo grande psicoterapeuta Carl Gustav Jung, quando trata de alquimia, ou seja, enquanto nós não vivermos a nigredo alquímica, a primeira fase da conquista da unidade da consciência. O que é a nigredo alquímica, professor? Segundo a alquimia e segundo a psicologia de Carl Gustav Jung, é o primeiro momento de transformação efetiva de sua consciência. Que momento é esse? O momento da escuridão, do não entendimento de suas próprias dores, de seus próprios dilemas, o momento do entristecimento pela confusão de emoções e direções que você toma na vida. É o momento da decomposição de sua alma. É o momento de apodrecimento interior que dará origem ao humus fértil que permitirá que sua consciência encontre os nutrientes necessários para renascer nova, renovada, límpida. O nigredo é o processo primeiro da transformação. É pura dor. Não que os outros momentos, não que as outras etapas não tenham a marca ou selo de fogo do sofrimento. Tem, meu amigo, porque aqui embaixo não tem nada que não venha a doer. A albedo é a etapa seguinte. Purificação. Mas você já deixou para trás aquele momento de depressão, de constrangimento interior. Mas voltando aqui, para que eu não derive muito, observe que ou você torna-se um bode expiatório de si mesmo, tomando como referência esses símbolos, e sendo bode expiatório de si mesmo, encontre aí condições para renascer. Ou você vive essa experiência por vontade própria, por tomada de decisão, ou você procurará no mundo um bode expiatório para, por assim dizer, purgar os seus defeitos, as suas imperfeições, as suas sombras. É o que a psicologia toda vai chamar de projeção. É aquilo que Confúcio, a filosofia chinesa como um todo, diz em um ditado: quem não faz guerra contra si mesmo fará guerra contra o mundo e perderá, porque o mundo é o mundo. Como, professor?
Ou que experiência é essa de procura pelo bode expiatório no mundo? O que é isso? Seja mais claro. Bom, eu vou recorrer aqui a uma das mais brilhantes teorias antropológicas, elaborada por René Girard, grande filósofo e antropólogo francês. Morreu recentemente, sei lá, eu acho que 2000 e alguma coisa, enfim. Que escreveu uma obra que explica com muita precisão essa tendência que temos de buscar bodes expiatórios quando não estamos em contato com as lutas interiores de que precisamos para encontrar essa tal unidade perdida. O René Girard escreveu obras como Bode Expiatório, Violência e Sagrado, talvez seja a sua obra mais conhecida. E para que vocês entendam esse processo, é preciso que vocês primeiro entendam um conceito da antropologia do René Girard. Um conceito fundamental sem o qual toda a sua teoria perde consistência. O conceito do chamado desejo mimético. Presta atenção nisso, que é no mínimo uma provocação para que possamos reexaminar as nossas experiências cotidianas, ou a nossa experiência de existência como um todo. O René Girard irá afirmar categoricamente: todo desejo é uma imitação do desejo de outro. Todo desejo é uma imitação do desejo de outro, de uma outra pessoa. O que ele está dizendo precisamente é o seguinte: não existe, como nós pensamos, uma tal autonomia do desejo. Quando nós desejamos algum objeto, não é porque, diz o René Girard, este objeto nos magnetiza com algum feitiço, com algum poder de atração. Não. Nós desejamos determinado objeto porque vemos uma outra pessoa desejar este mesmo objeto. Olha a teoria do cara. Olhe de onde ele parte. E observem, sobretudo, as consequências que ele fará emergir desta conceituação. Acompanhe meu raciocínio. Então, significa dizer, professor, que é o desejo do outro por determinado objeto que provoca em mim o desejo por este mesmo objeto? Exatamente. Só que, obviamente, você não nota isso. Por quê? Porque não existe mais uma pessoa desejando este objeto, mas muitas ou inúmeras pessoas desejando o objeto por você desejado. Você não nota que deseja isso porque os outros estão desejando. Você apenas toma o seu desejo como algo produzido por você. Ok. Partamos deste pressuposto antropológico. O que ele nos chama a perceber como consequência? Ora, que o fato de muitos desejarem um mesmo objeto, porque todos foram atraídos pelo desejo de um ou de duas pessoas que primariamente desejaram este objeto, cedo ou tarde levará à percepção de que essas pessoas que desejam o que você deseja são empecilhos para você conquistar esse desejo, ou esse objeto, perdão. Se todos desejam uma mesma coisa, pouco a pouco todos perceberão que são empecilhos para a conquista deste objeto.
Quer dizer, empecilhos um para o outro. Cedo ou tarde você perceberá que o outro impede você de conquistar este objeto, porque ele não é apenas uma pessoa que deseja isso, ele é um concorrente. Ele disputa com você o objeto desejado. Agora, maximize aí este conceito e perceba que, pouco a pouco, quando muitos passam a desejar uma mesma coisa, pouco a pouco o objeto desejado começa a desaparecer, porque pouco a pouco alguma coisa vem lhe substituir. E o que é isso, professor? A rivalidade ou o antagonismo provocado por esse sentimento de desejo mútuo por um mesmo objeto. Pouco a pouco, as pessoas vão esquecendo o objeto desejado e focando na rivalidade com o outro que deseja esta mesma coisa. É o que o René Girard vai dizer. Pouco a pouco, cedo ou tarde, o objeto em questão perde valor e as pessoas passam a ficar focadas nas disputas, na rivalidade com o outro. Isso, cedo ou tarde, vai criando uma animosidade entre aqueles que desejam determinado objeto, de modo a fazer com que o objeto seja esquecido e a rivalidade torne-se o centro ou a razão que justifica a busca por essa coisa, por este objeto. Eu disse que exigiria abstração. A pergunta é, e daí? E daí que, uma vez instaurada essa animosidade, essa rivalidade mútua, uma vez instaurada essa atmosfera de competição, surge uma agressividade que pede um escape. Surge pouco a pouco uma agressividade recíproca que pede, solicita, requisita uma válvula de escape. Esta válvula de escape é o pedido pelo encontro com um bode expiatório. Cedo ou tarde, as pessoas que vivem esse sentimento de rivalidade, de animosidade, começam a buscar inconscientemente um bode expiatório ou uma pessoa para a qual possam dirigir esta agressividade acumulada, uma vez que os indivíduos em questão não podem buscar agredir uns aos outros, porque a sociedade ou o grupo social em questão colapsaria cedo ou tarde. É um mecanismo inconsciente. Esse mecanismo inconsciente lhe abduzirá na medida da sua fuga, da luta que você precisa travar contra si mesmo. Observe, é um mecanismo descrito pelo René Girard, mas que, em geral, abrange o comportamento das pessoas inconscientes ou simplesmente das massas. Então, as massas, em seu enfurecimento, buscam sempre um bode expiatório para projetar a sua agressividade. Hoje, o René Girard vai dizer que o bode expiatório, que é o centro, né, o alvo dessa agressividade, aparece notoriamente
quando 4 elementos surgem nesse contexto e passam a gravitá-lo, passam a orbitá-lo. Ele chama de 4 estereótipos persecutórios. Persecutório vem de perseguição. 4 estereótipos de perseguição. Preste atenção nisso. Observe. Primeiro estereótipo. Crise indiferenciadora. É o termo que ele usa. Vou tentar traduzir isso de modo mais simples. E procurem observar o mundo de vocês, o mundo no qual vocês se encontram. Porque o que eu vou dizer agora diz respeito à sua vida cotidiana, meu amigo. Observe. O que o René Girard vai dizer é que, primeiro, surge uma crise. Ou seja, surge um contexto social em que as pessoas percebem que a violência, a insegurança, a mediocridade, a hipocrisia se instauraram. Os males sociais correm à solta. A sociedade está em crise. Todos sentem as dores desta crise. Ninguém entende a crise em profundidade, mas todos sentem as dores da crise. Há uma desordem, há um desequilíbrio, há ausência de poder nas instituições, há, em síntese, uma crise. Todos sentem esta crise na pele. E, claro, passam a desejar o quê? A ordem. Algum expediente de tranquilidade. Como eu disse, não porque deseja isso, mas porque o outro deseja, todos desejam aquilo, você deseja também, porque você, a partir do desejo dos outros, reconhece que o seu desejo é legítimo. E daí, professor? E daí que, no âmbito deste seu desejo ou desta busca por ordem, você passa a enxergar o outro que também deseja a ordem, não como um desejante da ordem, mas como um rival. Por quê? Porque você culpa ele pela desordem da sociedade. Você olha para o outro que deseja a ordem como você, mas não o entende assim. Você entende ele como um causador da desordem que você tanto quer acabar. Você enxerga o outro como responsável pela sua violência ou pela violência da sociedade. Você vai culpar o outro por todos os males que estão em efervescência na sociedade. Por que o René Girard fala de crise indiferenciadora? Porque ele diz que quando você olha para o outro e consciente ou inconscientemente afirma que ele, outro, é o responsável pelos males da sociedade, você está no âmbito de uma indiferença às suas contribuições negativas produzidas por você e projetadas por você na sociedade. Você torna-se indiferente aos seus próprios defeitos, às suas próprias imperfeições, às suas próprias sombras. Por quê? Porque você está olhando para as sombras do outro. Para você, seus defeitos são indiferentes. Todo mundo vive isso. Um olha para o outro como culpado e todos olham para os seus próprios defeitos de modo indiferente. Crise indiferenciadora. Pronto. Criou-se uma atmosfera tendente a um curto-circuito. Criou-se uma atmosfera ou um miasma de animosidade, de pura agressividade. Está todo mundo desconfiando um do outro, porque o outro é o responsável pelas mazelas do mundo. Dirá o René Girard, falta agora 2 outros elementos para que essa violência se projete. Faltam 2 outros estereótipos persecutórios.
O segundo é o crime indiferenciador. Como assim? A sociedade, vivendo esta crise, todo mundo com esta animosidade, com esse ímpeto pela agressividade, no fundo está esperando só o deslize de alguém. Está todo mundo à espreita de algum crime, de algum deslize, de algum delito. Inconscientemente está todo mundo esperando algum acontecimento transgressor para apontar o dedo e descarregar suas afecções. E aí eis que surge um crime. Acontece um crime indiferenciador. Que tipo de crime é esse? Não pode ser qualquer crime. Tem que ser um crime que chame a atenção pela afronta que faz aos valores buscados por esta sociedade. Só que não precisa necessariamente que alguém efetivamente o cometa. Basta que alguém conjecture que tal pessoa o cometeu. Basta que algum incidente aconteça e que este incidente denote que foi esta ou aquela pessoa, para que toda a sociedade abrace isso como uma verdade absoluta e faça dessa verdade a sua válvula de escape, ou faça dessa verdade mais um passo para se alcançar o tal bode expiatório. Então, acontece um crime e esse crime precisa ser indiferenciado. Por que indiferenciado? Porque, novamente, o crime, por ter uma marca distintiva, passa a ser visto pelas pessoas como algo tão abominável que pessoas esquecem de seus próprios crimes, de suas próprias ações nefastas. Elas tornam-se indiferentes aos crimes que elas produzem ao longo de suas experiências cotidianas. Por isso, crime indiferenciador. Todo mundo está focado no crime do outro e busca, sobretudo nesse crime, algum traço distintivo que justifique toda essa necessidade de agressividade. Mas falta o terceiro elemento para que finalmente o bode expiatório apareça. Aparece o crime com marcas muito distintivas, mas também aquele que cometeu o crime precisa ter traços peculiares. É o que o René Girard chama de marca vitimatória. É uma espécie de marca que torna o responsável pelo crime não uma pessoa comum, mas aquela pessoa. Logo ela, logo ele, como assim? A marca vitimária pode ser melhor traduzida como algum tipo de característica física ou simplesmente social da pessoa que cometeu o crime. Ela precisa ser necessariamente muito bonita, ou muito feia, ou muito rica, ou muito pobre, ou talentosa em alguma coisa. Ela precisa se distinguir das massas. Ela precisa distinguir-se do povão, das pessoas em geral. Ela precisa ter um traço que peculiarize, singularize a sua pessoa, para que finalmente o bode expiatório seja desenhado e apareça. Então, criado o clima de animosidade, criado o clima tendente à manifestação da agressividade, surge a necessidade de se encontrar um bode expiatório, e o bode expiatório aparece quando um crime, um delito é cometido
e tem traços peculiares, e a pessoa que o cometeu tem também traços peculiares, traços singulares, traços distintivos. Pronto. Criou-se um cenário para que o povo, no sentido de massa, a turba, as pessoas com seus afãs de agressividade, se posicionem para que o que o René Girard chama, se posicionem para que aconteça o que o René Girard chama de violência coletiva. Encontrado o bode expiatório, todos se posicionam para a agressão sumária. Todos se posicionam para o ato final da violência. Só que é preciso que um se lance a agredir o bode expiatório, porque todos esperam isso para ter um modelo de repetição. Porque, como eu disse, o desejo nosso é a imitação do desejo do outro. Isso pode ser melhor percebido num linchamento. Todos querem linchar aquela pessoa e ficam ali ao redor do indivíduo, ficam ao redor da vítima, até que um se lança a agredir. Todos acompanham o gesto do primeiro agressor e o linchamento é iniciado e o expurgo sumário é consumado. Eu sei que a live está longa e que muitos talvez não estejam entendendo com profundidade. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: só temos duas chances face à incontornabilidade desta experiência de bode expiatório na nossa vida. Só temos duas possibilidades. Ou nos despedaçarmos por dentro, por força, por ação de nossa própria consciência, buscando depurar em nós o que precisa ser depurado, transformado, transmutado, ou produziremos no mundo esse ciclo, participaremos desse ciclo, vivenciaremos o ciclo da busca por um bode expiatório no mundo. Vou dar um exemplo para finalizar a live. Eu estou cego, completamente cego, há uns 7 anos. Enxerguei durante muito tempo na minha vida. Nos últimos momentos de minha visão, eu estava sendo acompanhado por uma médica aqui de Salvador que acabou se envolvendo num acidente de trânsito que a levou a uma experiência de bode expiatório. Ela foi mais do que sumariamente criminalizada. Ela transformou-se num monstro, ou no monstro da vez. Essa jovem médica, cujo nome aqui não cabe colocar, retornando de algum afazer, se eu não me engano, pela manhã, se viu envolvida numa discussão de trânsito com 2 jovens numa moto e perdeu a cabeça, acabou chocando, proposital ou acidentalmente, acabou chocando o seu carro com esses jovens, com a moto onde esses jovens estavam. Ninguém sabe efetivamente se de fato ela jogou o carro ou se foi apenas um ímpeto de agressividade destes que brota na gente todos os dias no trânsito, porque esse ímpeto por uma reação acontece todos os dias com as pessoas, nos trânsitos,
no trânsito dos grandes centros urbanos. Todo mundo estressado, nervoso. Isso acontece com todo mundo. Não se sabe se efetivamente ela jogou o carro de propósito ou apenas houve uma colisão. As perícias indicam, ora, que houve uma colisão, ora que houve algum ímpeto ou uma intenção. Não sei, pouco importa. Inclusive, ela já foi julgada e absolvida 2 vezes, então provavelmente a perícia que indica que houve apenas um acidente esteja certa. Não sei. Não está aqui em questão o julgamento dela. Está efetivamente em questão o pré-julgamento que a Sociedade Soteropolitana produziu quando finalmente encontrou o seu bode expiatório. Porque ela, da manhã para a noite, deixou de ser uma médica num grande centro urbano, vivendo as dores de uma sociedade em crise, nervosa, banal, extremamente marcada por animosidades e rivalidades de todos os tipos. Ela deixou de ser uma pessoa normal, vivendo num mundo em crise, para transformar-se num monstro, porque a sociedade soteropolitana precisava e precisa de bodes expiatórios como qualquer grande centro urbano. De um dia para o outro, essa mulher transformou-se no bode expiatório de nossa cidade. Porque todos estão buscando ordem, tranquilidade, paz, equilíbrio, harmonia. No entanto, esta busca, como não acontece interiormente, através de uma luta, acaba levando com que a gente pense que o mal social existe e é provocado pelo outro que está do lado, e isso, consequentemente, leva a uma espécie de atmosfera de agressividade. Essa atmosfera de agressividade precisa ser colocada para fora, precisa ser manifestada, vai estourar em algum lugar cedo ou tarde, e, claro, solicita a aparição de um bode expiatório, e aí eis que aparece um crime distinto, porque resultante da colisão de um carro com uma moto que levou a óbito 2 jovens. Claro, isso é distintivo, é singular. Você não vê todos os dias na cidade acidentes como este. Faltou agora a aparição da marca vitimária, e eis que aparece ela, médica, com condições econômicas, uma pessoa abastada, dona de uma clínica, branca, não sei se loira, mas, ou seja, o que a sociedade viu? Ela encontrou todos os elementos que justificam a execução sumária de um bode expiatório. Ou seja, não foi qualquer pessoa, foi uma médica. Como assim uma médica pode matar no trânsito 2 jovens médicos que trabalham em prol da vida humana, devotam sua vida em prol da vida humana? Como é que um médico pode matar? Pronto, é a marca distintiva. Então, somou-se os fatores, produzida a equação do bode expiatório. Eis que, no mesmo dia do acidente, a violência coletiva manifestou-se através, primeiro, da mídia. Essa hipócrita mídia que já nos primeiros noticiários a considerou um monstro. Então, pessoal, nós estamos no âmbito de uma experiência magnética. Se nós não tomarmos consciência do que precisamos produzir dentro de nós mesmos, em termos de transformação, nós participaremos desse linchamento social, seja dentro da sua casa,
seja no seu ambiente de trabalho, seja na esfera de uma coletividade mais ampliada, como o círculo seu de amizades, seja participando, seja como um participante da sociedade em que você vive como um todo. Pouco importa a escala social. Você cedo ou tarde será magnetizado por esse efeito hipnótico da procura pelo bode expiatório e preparará o seu dedo para encontrá-lo, sim, para poder manifestar toda essa agressividade, todo esse nervosismo, toda essa banalidade que você nutre dentro de você e não tem, às vezes, a força interior para transformar isso em potência de crescimento, para transformar isso em degraus de subida rumo a essa tal unidade perdida. Então reflitam sobre tudo isso. Hoje é quinta, né? Hoje eu posso falar. Bom final de semana, fiquem com Deus. Terça-feira a gente se encontra para mais uma live. Valeu. Gostou desse vídeo? Então curta, inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhuma reflexão filosófica. Te espero!